Tessa Mídia e Portal do Holanda apresentam. O programa vai ser um pouco diferente, nós vamos conhecer, nós vamos começar a sair do estúdio e visitar algumas pessoas. E hoje nós vamos falar de uma pessoa que saiu, que vai já explicar, parece que saiu de Pixuna, Irunepé, alguma parte por aqui e veio parar aqui em Manaus. Vamos falar com o vice-governador José Melo. E aí, como é que tá? Rapaz, posso chamá-lo de mestre? Pode chamar de Melo. Melo? É. Eu gosto de chamar de mestre, eu posso continuar chamando de mestre? É porque mestre me lembra, o senhor sabe, né? Não sei se eu posso falar, tem um desenho que é muito parecido com o senhor. Não sei se eu gosto disso ou se não gosta. Pode falar, se não gosta, se gosta. Pode. Então tá. Mestre. Mas eu também lembro do mestre mais pela parte de professor. Eu tenho, na verdade, eu tenho um prazer enorme em falar com o senhor com essa questão de professor. Porque o professor de antigamente, não sei como é que funciona hoje em dia, era aquele que tinha um convívio direto com os alunos, participava da vida dos alunos diretamente. Né? O senhor foi professor de qual escola? Eu comecei pelo Esterita Tapajós, depois eu fui professor da escola técnica, depois lecionei um pouco na Universidade do Amazonas, e aí depois vim ser secretário de Educação, fui por 3 vezes, 2 de estado e 1 do município, aí depois enveredei pela vida pública, né? E também pela política, e aí nunca mais voltei a fazer aquilo que é a coisa mais gostosa do mundo, que é a sala de aula, né? Então você tem a oportunidade de, através do seu conhecimento, das suas técnicas, poder fazer com que as pessoas, no caso a juventude, possa adquirir conhecimento que vão depois ser fundamentais na sua vida. Né? Então, o professor, eu considero, dentro da sociedade, fundamental para o futuro. Né? Essa base de professor, o senhor leva para a vida pública? Porque assim, eu estou entrevistando aqui o vice-governador, mas eu queria entrevistar a pessoa José Melo. Porque assim, muitas pessoas chegam com o senhor hoje, o senhor é vice-governador, aí ficam do seu lado e não sei o quê. O senhor sabe que não são aquelas pessoas verdadeiras, as verdadeiras são aquelas lá do início, que conhecem o senhor realmente como o senhor é. O senhor leva isso, o senhor tem essa... Porque assim, diferente de alguns políticos, são políticos de carreira, eles nunca estiveram ali na batalha do dia a dia. E para mim, eu acho que as pessoas, os professores são aqueles da linha de frente. E o senhor participou disso, o senhor leva isso para a sua vida política? Eu comecei a minha vida com meu pai, ele seringueiro, lá, né? Por isso que vem essa era Irunepé e hoje é Ipixuna, né? Entendi. Naquela época era só Irunepé. Então vim para Manaus, cheguei aqui, trabalhei, vendi frutas nas ruas, etc. Enfim, passei por muita trajetória, mas uma parte da minha vida foi essa de magistério e como secretário de Educação. De todas as atividades que eu exerci, inclusive agora de vice-governador, a atividade que mais me encantou, que mais me agradou, que mais me deu alegrias foi exatamente aquelas que eu trabalhei na área de educação. Né? Eu me dediquei muito a isso aí, acho que é o único caminho capaz de transformar o filho de um pai pobre no vencedor é a educação. Nenhuma nação conseguiu ser substantiva se não tivesse o conhecimento como base fundamental. Por isso eu sou daqueles que me encantam, defendo, apoio tudo que diz respeito à educação. E a educação é uma semente que você planta, vai colocando uma água, etc. Um processo educacional, ele matura entre 20 e 30 anos, semeando ali, é a longo prazo. O que eu aprendi de comportamento ético, eu aprendi com meu pai, que era um seringueiro. Depois eu aprimorei na escola. Então, família e escola são fundamentais de estarem juntos para assegurar o futuro da juventude. Como é que funcionou essa a sua vontade de ser professor? Seu pai era seringueiro, o senhor ia trabalhar também na floresta? Não, meu pai saía para cortar seringa, certo. E eu que trabalhava na roça. Entendi. Então eu mantinha o milho, mantinha a roça, etc. Que aquilo ali era parte do nosso sustento. Entendi. E eu também ia pegar o peixe, ia caçar para poder sustentar. E quando meu pai retornava no final da tarde, eu é que defumava a borracha, processo de defumação. Então o senhor é um homem da floresta. Eu participava. Eu posso dizer que eu, até meus 11 anos de idade, eu convivia com essa universidade fantástica, que é a Universidade da Floresta, do Meio Ambiente. Né? A sobrevivência. Depois que eu vim aqui, muita gente diz que eu sou uma pessoa calma, educada, etc. Tal. Quer dizer, verdade. Foi
Isso eu trouxe lá do berço, né? A floresta nos torna telúrico, nos torna tranquilo, porque a gente convive com aquela coisa, aquele ambiente que, não é? Não dá vontade de voltar, não? O senhor tem alguma, assim, vontade de... Assim, quando o senhor sai de férias, o senhor gosta de voltar para essa parte da floresta? Eu nunca tirei minhas férias fora, né? Uhum. Eu fui uma vez ao exterior, quando eu casei. Depois, as minhas férias com a minha família, nós passamos... Todas por aqui? Por aqui mesmo, tá? Aqui é uma coisa que me agrada. E eu viajo praticamente todo dia para o interior, porque... Eu já ia perguntar, o senhor conhece todo o interior? Eu acho que... Aonde deu para chegar, o senhor chegou. Eu acho que eu sou um dos poucos que conhece. Eu já visitei mais de 6.000 comunidades. Né? 6.000. Já visitei N vezes as sedes municipais. Viajo praticamente todo dia para o interior, porque o Omar... Nós dividimos mais ou menos aqui a tarefa. Eu tenho medo de avião. E vai, mesmo assim? Mais do que eu só o Omar. Né? Mas eu tenho medo, mas eu viajo todo dia, quer dizer, eu aqui e acolá. Só que hoje eu dou muita psica no voo, né? O senhor quase é um copiloto. Então eu estou voando, de repente tem um temporal muito forte lá na frente, eu digo, olha, pousa aí nesse lago, vamos esperar passar e tal. E como a gente voa em aviões do estado e tal, isso fica muito mais facilitado. Mas eu já passei por alguns vexames. E a sua trajetória aqui em Manaus? O senhor falou que vendeu frutas aqui em Manaus? Como é que é? Eu vim, meu pai fomos vender Tinha fruta. alguém da família aqui em Manaus? Porque normalmente assim, no interior, assim, nós tinha uma tínhamos, base em Manaus e mandava filho para cá. Nós tínhamos 2 tios que eram dentistas, né? Eles nos ajudaram a vir para cá. Chegando aqui em Manaus, eu e meu pai fomos vender fruta para poder sustentar a família. Mas veio a família toda? E a família toda. Depois eu fui... eu vendia fruta numa esquina e um desembargador chamado Ayama Ituaçu, ele comprava fruta de mim. Um dia ele disse, tu sabe datilografia? Eu disse, não sei, vou pagar para você. Ele pagou para a escola Royal. E eu aprendi datilografia. Era quase um curso de computação na época. Aí ele disse assim, você já sabe datilografia? Agora eu já sei. Aí ele me levou para a universidade como datilógrafo. Né? E aí começou a minha vida de servidor público. Lá na universidade eu segui carreira, cheguei até ser subreitor acadêmico, respondi pela subreitoria acadêmica durante algum tempo. Depois fui delegado do MEC, depois fui secretário de Educação do Estado 2 vezes, do município de Manaus uma vez, fui secretário do interior, fui presidente do IDAM, fui secretário, juntamente com o Eduardo, eu fui um grande gestor do governo dele, porque eu era secretário de governo, não é? E agora com o Omar, vice-governador. Você vê que foi uma trajetória de vida. E assim, na sua trajetória de vida teve a educação no meio, que foi a parte da datilografia. Na verdade, foi um anjo que ele tirou Foi o doutor Oyama, depois o doutor Adessudoto, o outro reitor também me... Mas o senhor já estava instalado dentro da universidade. Eu já estava na universidade. Daí para subir... E aí eu aprendi. Teve algumas pessoas fundamentais na minha vida. Esses 2 reitores foram fundamentais. Uma outra pessoa que foi fundamental na minha vida pública foi o Amazonino. O Amazonino foi assim fantástico. Ele me deu as oportunidades para eu ser. Ele parece, eu nunca tive o prazer de conversar com ele não, mas ele parece uma pessoa bem simples. Ele é um grande intelectual. É prazeroso conversar com ele. É o político mais experiente que nós temos aqui no Amazonas. Imagina ter uma experiência enorme, ter sido governador, prefeito, tudo isso, né? Senador da República, né? E é uma pessoa que conhece o Estado como um todo. Foi ele que semeou as sementes que hoje a gente colhe por aqui, foi ele lá atrás que fez isso. Portanto, o Amazonino foi fundamental na minha vida. E uma outra pessoa que está sendo assim, prazeroso e fundamental na minha vida é esse convívio com o Omar. O Omar é um governador que não tem vaidades. Desde o primeiro dia de governo, ele permitiu que eu governasse junto com ele. Normalmente, o governador titular pega o vice e a chata deixa lá escondido, ao reverso. O Omar fez isso, permitiu que nós governássemos a 4 mãos. E essa boa avaliação que o governo tem, eu acho que essa maneira é simples e mais eficiente que o Omar tem de permitir que todos os componentes do governo o ajudem, né? Sem ter que estar dando ali um pontapé num, puxando a orelha de outro, etc. Esse aí é prazerosíssimo. O senhor, nessa sua trajetória, já deve ter visto muitas pessoas em que o cargo sobrepôs a própria pessoa, porque assim, no meu entendimento, eu venho aqui conversar com o senhor, eu venho conversar com José Melo. É um representante do povo, que tem acesso, a gente pediu para vir aqui, chegamos aqui, né? As pessoas acham que é difícil chegar e não é difícil. Tem muitas coisas realmente que podem ser resolvidas antes de chegar no senhor, porque senão o senhor não vive. Vai atender milhares de pessoas o dia inteiro. Mas esse acesso é uma coisa assim que eu fiquei, na verdade eu fiquei feliz de poder chegar
e saber que tem uma pessoa aqui que não assim, que o cargo não sobrepôs a pessoa, não sobrepôs o que você passou. Eu aprendi algumas coisas da vida. Deve ter visto muita coisa desse jeito, né? Eu aprendi o seguinte, a pessoa que chega ao vice-governador, ela já deve ter passado por muita gente sem ter conseguido o que queria. Então, o mínimo que eu posso fazer é atender aquela pessoa com humanidade, né, com respeito, dar a atenção que ela merece, né? Mas, ao longo da minha vida, já vi muita coisa acontecer com as quais eu não concordo. Eu aprendi que tem uma escada e que, se Deus permitir que você chegue no mais alto degrau dessa escada, é muito mais fácil você descer para atender uma pessoa humilde do que permitir que uma pessoa humilde, velha, idosa, faça esse esforço para chegar a você. Então eu aprendi muito cedo. Agora, importante, aprendi isso com meu pai. Foi lá no início? Lá no início. Respeitar as pessoas. Eu lembro-me que a gente sentava à mesa, ninguém me tinha bom para servir, a não ser que a minha mãe permitisse. Mas não tinha nada. Era esse almoço junto, esse jantar junto, que eu acho que hoje em dia falta. Hoje né? Cada um come num canto. Existe uma coisa que é fundamental para uma sociedade, que é a unidade da família. Infelizmente isso quebrou. Hoje as famílias estão desagregadas, as famílias estão esfaceladas, e o resultado de tudo isso são as mazelas sociais que tem por aí. Que aí desencadeia uma série de outras, né, que acaba chegando no colo dos governantes para resolver quando nasceu lá no seio da família, né? Então, é muito importante hoje que todas as forças vivas, as assembleias, a igreja católica, as igrejas evangélicas, os governos, é importante que todos nós nos unamos, porque esse é um problema de todos nós, né? No sentido de fazer com que aquele elo fundamental da sociedade, que é a família unida, que ele possa retornar, porque na base de tudo isso está no futuro do Estado, da nação. Tem essas questões de família, assim, esse programa, assim, esse é um programa de fim de ano, que a gente está mais light. A gente está mais light. Então, é mais essa conversa, porque assim, eu fui criado numa família desse jeito, eu almoçava com meu pai e minha mãe sentada na mesa, jantava com meu pai e minha mãe. Se meu pai não chegasse, a gente ficava esperando chegar. É isso aí. Então, a não ser que ele avisasse. Para ir ao cinema, você tinha que ir lá com a mãe, ela tinha que dar o dinheiro. Tinha que dar o dinheiro, tinha que dar o dinheiro. Ou então você tinha que fazer vários serviços para conseguir esse dinheiro. Não tinha aquele de mão beijada, não tinha. Não existia esse não. Já lavei muito carro, já fiz muita coisa, pátio, uma série de coisas. Pátio, jardim, plantar grama. Porque essa aqui era a minha parte mais pra cá, né? A sua, no caso, era roçar lá no... Era o teçado, machada, enxada. Era esse o meu affair, né? E mesmo aqui em Manaus, quando eu retornei, que viemos pra cá, que eu trabalhei, que eu passei a trabalhar na universidade, ao final do mês eu dava meu salário todo para minha mãe. Era assim que funcionava. E aí, se eu precisasse de dinheiro com ônibus, ela me dava. Se precisasse de dinheiro para eu Era para a família, o trabalho era para a família. Era a família. Era a família. E o senhor, são quantos irmãos? Olha, nós somos 6, não é? Somos 6 irmãos, todos, graças a Deus, criados. Eu tenho um irmão que é secretário de saúde do município de Manaus, tem outro que trabalha com o Antônio Silva, é o chefe de gabinete lá do Antônio Silva, Sérgio, um outro irmão meu que está formado, já está aposentando na Petrobras, e as minhas irmãs resolveram optar pelo lar, né? Casaram. E o senhor é o mais novo, é o mais velho? Eu sou o segundo. O segundo. Uma irmã minha que é a mais... Então, dizem que quando uma família tem mais de 2 filhos, os mais velhos são pais dos outros, né? O senhor ainda criou seus irmãos. Eu, na verdade, embora minha irmã seja mais velha do que eu tenho 67 anos, vou fazer esse ano, mas sobre mim recaiu a responsabilidade. Sobretudo depois que o papai morreu, eu tive que assumir tudo, a família, enfim. Eles me têm o maior respeito, e eu também tenho por todos eles. Mas aquilo que meu pai e minha mãe pregou, aquilo também se multiplicou no seio das famílias dos nossos irmãos, né? Os mesmos conceitos. O senhor tem aí uma mensagem para passar para o povo agora do fim do ano? Eu tenho. E ela é bíblica, né? Há 2000 anos atrás, Cristo veio à Terra e nos deu 3 sementes: fé, amor e esperança. Isto não pode faltar no coração de ninguém. Então, o que eu desejo nesse Natal, nesse final de ano, para todos nós, é que Deus permita que a fé, o amor e a esperança possam ser as sementes que estejam dentro de cada um de nós. Fique com Deus.
Tá certo. Eu agradeço a sua presença, fico muito feliz Obrigado, de ter conhecido o senhor. Um abraço. De verdade. Um abraço a todos. Então, aí. gente, a gente manda uma rocha, que é tipo um abraço. É uma abraço rocha, é tipo forte, um né? abraço. Pode ser para rua, bairro, pessoa. Eu ia perguntar para o senhor se o senhor não quer mandar uma rocha para, sei lá, Manaus, Amazonas. Olha, uma rocha bem forte para todos nós. Um abraço, valeu, gente. Obrigado, hein?